Muito bem, abra comigo a tua palavra no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 6. Mantenha comigo aberta a tua Bíblia. Esse assunto é muito interessante, muito importante. E eu quero que você veja alguns outros textos comigo para compreender o que se passava e a mensagem que nós queremos apresentar hoje e abençoar a tua vida. Amém? E eu quero falar sobre um homem que é separado, que é escolhido por Deus, para que uma obra seja edificada na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém? Uma pessoa que ela é separada, ela é marcada, ela é escolhida por Deus, e o Senhor vai levar a termo esta obra em sua vida, em nome de Jesus. E se você está aqui, e de alguma maneira você tem visto como que se escapado por entre os teus dedos, fases e tempos e anos, talvez em função de provações, ou de malignidades, ou de erros, ou de pecados mesmo, ou de escândalos de outros, você está no lugar certo, porque o Senhor, Ele confirma a obra na vida dos seus servos e faz com que muitas e muitas coisas aconteçam para que a obra que Ele tem a realizar na nossa vida, ela de fato venha e passe nas nossas mãos em nome de Jesus, e vai passar nas tuas mãos em nome de Jesus, e você verá o Senhor é Deus. Amém? E as fases mais difíceis que possamos ter enfrentado, elas fazem parte do plano de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. 2 Samuel, no capítulo 6 e versículo 12, quem achou, diga amém. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Sucedeu que quantos que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombeta. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, leia comigo, o que ela fez? O desprezou no seu coração. Mical era uma mulher, ela era filha do rei Saul, que se casou com Davi, depois do desafio que Davi enfrentou com os filisteus, onde Davi matou 200 filisteus, vencendo de tal forma aquele desafio proposto pelo rei Saul, e Saul deu então sua filha Mical em casamento a ele, para que ela lhe fosse por laço, porque sabiam qual era a personalidade de Mical. Entretanto, essa mulher Mical, ela havia se enamorado, ela havia se apaixonado verdadeiramente por Davi, e ela foi um grande instrumento de Deus, em princípio na vida de Davi, para levar a ele livramentos, veja, uma pessoa útil a Davi, que o amava verdadeiramente, que se entregou a ele, que foi instrumento de Deus na vida dele, como grande livramento, porque Mical é que avisou Davi, que o pai dela, Saul, veja, ela contra o pai a favor de Davi, então era a forma que ela realmente havia se enamorado dele, alertando de que havia uma emboscada contra ele, e Davi então, em função de Mical, ele consegue fugir. Depois uma reviravolta enorme acontece, ele fica sem a sua esposa, tudo, e ele manda trazê-la depois, e aí você vê Mical com Davi aqui em Jerusalém. Quando a arca chega, você vê a pessoa que o ajudou, a pessoa que o salvou de uma grave emboscada, agora se tornou uma pessoa que o quê? Mudou o coração dela, e ela o desprezou em seu coração. Nós não vamos ler a história, mas depois você vai ver que Mical, ela repreendeu Davi,
e publicamente aquilo depois se tornou um grande mal sobre ela, porque ela acabou ficando estéril. Mas versículo 17: introduziram então a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Põe a mão sobre a tua palavra ou sobre o teu coração. Faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus. Do Senhor somos instrumentos, o Senhor edifica a igreja, por intermédio da sua palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, precisamos, Senhor, e viemos neste lugar para ouvir a tua voz. Caia por terra todo o mal e toda a carnalidade, aquilo, Senhor, que foram os encontros e desencontros de nossa alma diante deste dia, no decorrer deste dia, em nome de Jesus, dá-nos graça, para que hoje e agora, nenhum empecilho, obstáculo haja, para que possamos ouvir a tua palavra, o que o Senhor tem ao nosso coração, que todo mal caia por terra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, eu creio, amém. Deus é poderoso para nos dar acima do que pedimos, pensamos ou imaginamos, pelo seu poder que age nas nossas vidas, em nome de Jesus. Um histórico rápido para você ver onde eu quero chegar. Esse é o momento onde Davi ele é confirmado como rei soberano sobre Israel. Davi reinou preliminarmente 7 anos de seu reinado em Hebrom. O primeiro reinado de Davi, depois da morte de Saul e seus filhos, foi em Hebrom. O reino continuava dividido ainda. Os descendentes e generais de Saul reinavam ao norte e Davi ao sul, em Hebrom. Depois desses 7 anos e meio, Davi unificou o reino todo. Todas as 12 tribos passaram a servir a Davi como rei, e fizeram aquela aliança tremenda. Davi trouxe uma unidade, e aquela unidade das tribos formou o exército como um só homem. Então o exército e a força de Israel se tornou tremenda e grandiosa. Como você vai ver, Davi pôs guarnições em Edom, destruiu Moabe, ele expulsou os filisteus, enfim, ele fez uma limpeza em toda a terra internamente de Israel, e além do Jordão e das colinas do Golã, hoje Jordânia, Síria, Iraque, tudo gente boa. Davi reinou em tudo, soberano, amém? Então esse é o momento que você vê essa festa preparada em Jerusalém. O grande símbolo da identificação de Deus para Israel era até então a Arca da Aliança. Era o instrumento mais importante remanescente do tabernáculo de Moisés, imagine. O tabernáculo de Moisés, que perdurou os 40 anos do deserto, todas as gerações de Israel, até Davi. Moisés está no ano 1500 a.C., Davi está no ano 1000. Tem 500 anos quase de diferença entre Moisés e Davi. Então, de todos os utensílios do tabernáculo, o que havia sido ainda preservado, outros utensílios estavam com outros sacerdotes, mas o principal, a Arca da Aliança. E Davi então mandou trazer a Arca da Aliança, porque está escrito que Saul, nos dias do rei Saul, eles não se valeram da Arca da Aliança, que era o símbolo da manifestação e da presença de Deus sobre o povo, né? Então, no primeiro momento, fala, 2 Samuel capítulo 6, que Davi tentou trazer a arca, não deu certo. A arca tinha sido sequestrada pelos filisteus, e havia dado praga no meio dos filisteus, o templo dos filisteus e o seu ídolo ruíram diante da arca, enfim. Eles devolveram a arca ficou lá 20 anos. Quando Davi tentou trazer a arca para Jerusalém, um grande mal aconteceu, porque homens morreram no caminho. Eles não manusearam da maneira adequada, com o zelo adequado, a arca pelo caminho.
Havia algo que não estava agradando por completo a Deus, e aquilo frustrou muito a Davi, e é por isso que vemos esse texto, essa frustração de Davi com a morte daquele homem que se chamava Uzá, que tocou na arca. Não se podia tocar a arca daquela maneira. Então eles levaram a arca para a casa desse homem, que se chamava Obed-Edom, que é uma montanha bem próxima de Jerusalém, muito próxima. Nós tivemos lá, ano de 2013, lá em Obed-Edom. É uma fazenda hoje, um sítio que chama kibbutz, onde eles têm famílias cristãs, evangélicas, judeus, mas que acreditam, no Yeshua, acreditam em Jesus, convertidos, vivem ali, cultivam aquela terra, aquela região, enfim, está lá até hoje preservada essa região de Obed-Edom. E a Arca da Aliança é levada para a casa desse Obed-Edom, e aí, a Bíblia diz que a Arca da Aliança, ela gerou 3 meses de bênção na casa de Obed-Edom, é o versículo 12 que você leu comigo. Avisaram Davi que o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo que ele tem por amor da Arca de Deus. Então Davi resolveu buscar. 3 meses depois ele fala: olha, agora vamos buscar a arca, porque se Deus abençoou, fez prosperar aquele lugar, irmão, e é uma seca, é um deserto, é terrível lá, esse lugar Obed-Edom. Foram plantar uma oliveira, não lembro agora que árvore que era, e a gente estava lá ajudando a cavar, só tinha pedra, já estava fundo assim, e só tinha pedra na terra, incrível, e tinha que tirar as pedras para plantar, porque a árvore não nasceria, de vez em quando passa na televisão, a árvore já está enorme assim, esse episódio lá. Então Deus abençoou, Davi então se encorajou a trazer novamente a arca, porque qual era o sentimento de Davi? Eu quero o maior símbolo da presença e da manifestação do meu Deus. Todos os salmos que ele havia feito em guerras, em perseguições, em privações, em lutas, e que ele escreveu, glorificavam e exaltavam a Deus. Ele queria esse símbolo maior de Deus lá junto em Jerusalém com ele, amém? E aí ele então faz essa grande comitiva para ir à terra de Obed-Edom, está se não 12, 15 quilômetros lá de Jerusalém, do Monte Moriá, e por meio dessas montanhas ele vai, e quando Davi traz a arca de Obed-Edom, de 6 em 6 passos, eles faziam sacrifícios, eles adoravam, louvavam a Deus, e aquilo demorou um tempão para que eles trouxessem a arca novamente. Aí você vê esse episódio, como eu já narrei, onde Mical viu de longe, o povo estava em festa, era um tempo assim de uma celebração incrível, aquele mover do Espírito Santo, aquela alegria pela unidade do reino, pela presença do rei que foi escolhido por Deus, as vitórias que eles tiveram, o povo prosperando, restaurando todos os rudimentos do culto, e o rei lá, enfim, aquilo foi algo que se expandiu, e a alegria estava nos corações de todos eles. Então algo que, vamos dizer assim, é contagioso, aquela unção, aquele mesmo sentimento, exceto Mical, que desprezou no coração. Para Mical era muito difícil ver Davi sendo glorificado, e aí o diabo veio e a roubou, porque ela olhou, e Saul e os seus irmãos todos morreram, sabe? Difícil ela compreender aquilo, tanta festa e celebração, falaram que o meu pai, foi difícil para ela, e ela rejeitou no coração, porque o coração nosso é enganoso, queridos, o coração é desesperadamente corrupto. Depois que você vence uma luta contra a tua carne, ainda tem uma luta e uma barreira em um outro nível espiritual, que eu e você teremos que enfrentar, que é na nossa alma, que é na nossa mente, que envolve os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Alguém que supera uma luta em sua carne, uma provação em sua carne, uma tentação em sua carne, uma prova de uma enfermidade, de uma perseguição maligna, ela vai ser levada a uma luta espiritual também, que afeta a sua emoção, o seu sentimento, que o inimigo de todas as maneiras quer travar você, parar você, inibir, isolar você, porque à medida que muda um sentimento mínimo que seja no teu coração, eu e você já somos afetados na execução da nossa vida e da nossa obra para com Deus, até mesmo do nosso ministério. A gente para de entender, para de dar ouvido, para de dar valor.
as coisas de Deus. Então foi isso que aconteceu com ela. E Davi cantava e sacrificava, ele fez ofertas e sacrifícios no caminho. Quando chegou em Jerusalém, eles haviam preparado uma tenda especial para a arca, não havia ainda o templo. Veja que história. E ali eles fizeram sacrifícios e holocaustos, ofertas e sacrifícios no caminho para buscar a Deus em louvores, diante da arca da aliança. Lá onde ela ficou, fizeram holocaustos e sacrifícios, queimaram a gordura, a fumaça daquela gordura, diz a palavra do Senhor, subia e alegrava o coração de Deus, e Deus abençoava o seu povo. E daí Davi pega e reparte porções e bênçãos com todo o povo. Veja, eles ofertavam e caminhavam celebrando e cultuando a Deus no caminho, eles ofertavam, cultuavam e celebravam a Deus dentro, no lugar preparado, e depois repartia. É como se dissesse assim: olha, primeiro vem o semear, depois o colher, primeiro vem o que você entrega, depois o que você recebe. Primeiro eles fizeram holocaustos e repartiram a Deus, depois eles repartiram ao povo. Quem está entendendo? Primeiro o Senhor, depois a todo o povo, pães, asmos, bolos e pastas e carne, aquela festa todos receberam, mas primeiro o Senhor recebeu o louvor, a glória, a adoração. Esse precisa ser um caminho também para nós, e esse caminho que eu quero ministrar nestas quintas-feiras, é esse caminho de restauração mesmo, do dom de Deus, desse sacerdócio, desse chamado, dessa virtude do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus, para celebrarmos diante do Senhor Jesus, que é a nossa arca da aliança, e Ele vem e Ele traz a graça, o seu favor e a sua bênção. Ainda que existam corações como o de Mical, estéreis, ainda que existam corações contrários a nós, ainda que existam corações e disposições mentais que não estão envolvidas naquela celebração, naquela cerimônia, naquela festa, naquela revelação, porque tem outra teologia, ou porque tem outro ensinamento, ou porque o coração está preso em Saul, ou porque agora, por causa do orgulho e da vaidade, porque estão falando que não se valeram da arca, mas e tudo que foi feito, não valeu de nada, e aí ficam presos. E ainda que existam esses sentimentos, o Senhor vai ministrar e tocar os teus caminhos em nome de Jesus, para trazer esta renovação. Estes dias são dias de renovação. Diga comigo, esses serão dias de renovação espiritual, de aliança, de santificação, renovação de paz e de autoridade na minha vida, em nome de Jesus. Amém, 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 aleluia. Eu preciso viver essa renovação. Quem aqui precisa viver essa renovação em nome de Jesus? Amém, queridos? Se não fala para ninguém, mas acaba acontecendo com você o que já aconteceu, e eu não quero que aconteça mais o que já aconteceu. Amém? Porque eu tenho promessas, visões de Deus, revelações de Deus, e eu quero que estas coisas que eu ainda não vivi e não chegaram a mim, passem a acontecer. Se acontecer tudo de novo que já aconteceu, como é que eu vou viver as coisas grandes e novas que Deus me prometeu? Até rimou, né? Não rimou? Quem está entendendo? Fale para quem está ao teu lado: chega de acontecer tudo de novo. Deixa eu ver se tinha fé mesmo nessa conversa. Amém? Em nome de Jesus, vão acontecer as promessas e as bênçãos de Deus, e para isso, precisamos estar firmados, em pé, fortalecidos e renovados, e esse é um caminho tremendo. Agora, por que Davi se animou tremendamente em trazer a arca e viver tudo isso que eu descrevi nesses minutos aqui para você? Porque ele teve um sinal de Deus, de que a arca havia encontrado o seu espaço e o seu lugar, porque ela foi para uma casa que ela encontrou o Espírito de Deus lá, ela encontrou uma casa harmonizada e consagrada. Essa casa era a casa desse homem que se chamava Obed-Edom. Obed significa servo, alguns outros dizem escravo. Edom é um lugar, é o lugar dos edonitas. Servo de Edom, ele era um servo. Outra tradução diz que é o servo do homem, né? Ele era um servo, era um trabalhador.
Algumas versões dizem que ele era geteu. Se você olhar somente o termo geteu, significa que ele não era de Israel. Não era de Israel, é como se ele fosse dos filisteus, de outra linhagem, não de Israel. Olha que coisa. Agora, como é que pode ser um sinal de Deus para mim a arca da aliança na casa do filho do Edom, o geteu? Por que a arca da aliança faz destruição no caminho diante de levitas e sacerdotes, e ela é bênção na casa do geteu? Quem está entendendo? E abençoa lá por 3 meses. Eu quero te convidar para esses 3 meses, a partir de hoje, em nome de Jesus, a minha e a tua casa ser o lugar da oração, do clamor, da presença, da arca da aliança, que é o Filho, Cristo do Deus vivo. Bispo, por que está falando que a arca da aliança para nós hoje é Jesus? Hoje a nossa arca é Jesus, amém? Dentro da arca haviam 3 elementos, quem se lembra? As tábuas da lei, lembra os mandamentos escritos pelo dedo de Deus? Moisés recebeu essa instrução, foi colocada dentro da arca. Segundo, foi colocado também uma porção do maná. O maná estragava de dia para o outro, certo? Só durava 2 dias quando era de sexta para sábado. Não pergunte por quê, porque não sei. Só que dentro da arca o maná não estragava nunca, jamais. E terceiro, o que estava dentro da arca? O cajado de Arão que floresceu. 3 elementos. Então, as tábuas da lei são a palavra de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, amém? O maná é o pão que Deus desceu dos céus. Jesus é o verdadeiro pão que desceu dos céus. E o cajado de Arão é o símbolo do sacerdócio de Israel, mas é o símbolo da autoridade do Senhor nos céus, na terra. Então é o Senhor Jesus. A nossa arca da aliança é o Senhor Jesus, aleluia. Que o nome dele, a palavra dele, a graça e o favor dele esteja na tua vida, na tua casa, esses 3 meses, em nome de Jesus. Então esse foi o sinal para Davi. Deus abençoou, então a ira de Deus foi tirada, a irreverência que alguém teve para com o Senhor caiu por terra, e agora é o tempo de Deus. Aquilo foi um sinal de Deus nesta renovação tremenda. Agora, por que aconteceu isso lá? Aí pedir para você ficar com a tua Bíblia aberta, aí você pudesse ir ver comigo mais adiante, em 1 Crônicas, no capítulo 13, e o versículo 14, 1 Crônicas 13, e versículo 14, amém? Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. É basicamente o mesmo texto que nós vimos lá em 2 Samuel capítulo 6, 1 Crônicas 13, 14. Agora vá comigo em 1 Crônicas, no capítulo 26, 1 Crônicas 26, amém? A partir do versículo 1, é uma leitura um pouco cansativa, muitos nomes, mas veja com atenção. Todos acharam? Olha só que interessante. Quanto aos turnos dos porteiros dos coreitas, Meselemias, li errado, né? Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, os filhos de Meselanias, Zacarias, o primogênito, Gediael foi a primeira pessoa que pregou para mim na faculdade em 1982 ou 83, ele chamava Gediael, era um amigo meu que sentava na minha frente. O segundo, Zebadias, o terceiro, Getiniel, olha, quase o meu nome, hein? Getiniel. O quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elionai, o sétimo, os filhos de Obed-edom,
Quem se lembra do Obed-edom? Os filhos de quem? Obed-edom. Semaías, o primogênito, Jeozadab, o segundo, Joá, o terceiro, Zacar, o quarto, Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Isacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Veja, ele teve 8 filhos, Deus abençoou muito. Eram contados em geral somente os filhos, imagine as filhas, do Obed-edom. Também a seu filho, filho dele, Semaías, nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram homens valentes. Os filhos de Semaías, falando aqui do filho do Obed-edom, certo? Otini, não sei como ler, Otini ou Otni, Otni, Rafael, Obed e Euzabade, cujos irmãos Eliú e Semaquias eram homens valentes. Agora leia o versículo 8. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles filhos e seus irmãos, homens capazes e robustos para o serviço, ao todo 62 homens, amém? Irmãos, a casa de Obed-edom, a família de Obed-edom, tem um segredo muito, muito especial sobre ela. Se você reparar nesse texto, talvez lendo assim você não tenha visto, mas você vai ver que o Obed-edom, em um texto fala que ele era geteu, mas aqui fala que ele era descendente de Coré. Olha que interessante. E Coré, se você se lembrar lá de Números, é o Coré daquela rebelião, lembra? Do Coré, Datã e Abirão, é de lá. Opa, então quer dizer que a Arca da Aliança, ela não foi para a casa de qualquer pessoa. Quem está entendendo? Sabe o que estava acontecendo? O Espírito de Deus estava ali na arca, e ele estava com mãos invisíveis, ele estava sentindo, ele sabia, olha, perto aqui tem gente nossa, perto ali tem gente nossa, perto ali tem gente de Deus, perto ali tem gente, atrai. Olha que interessante. E se você for observar, essa família era a família dos coatitas, a família de Obed-edom, ela era descendente da família dos coatitas. E isso se torna algo realmente impressionante diante do Senhor. Eu vou te mostrar por que isso. Porque você vai ver os salmos que haviam de Corá, você vai ver como aqueles homens haviam sido levantados, como os salmistas, por exemplo, o salmo número 84, e Obed-edom era então, na verdade, um levita, e você vai ver que ele, depois de todos os seus filhos, se tornaram porteiros da onde? Guardadores, cuidadores, da onde? Do templo, porque depois, 1 Samuel 26, já passou o tempo de Davi, da arca, e tudo já está mais lá na frente. Quem está entendendo? Havia uma marca, uma unção sacerdotal sobre a vida daquele homem, e isso realmente é muito impressionante. Se você voltar comigo lá, agora em Números, no capítulo 4, por favor. Números, no capítulo 4. Números, no capítulo 4. Quem achou, diga amém. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, no meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais,
Da idade de 30 anos para cima até os de 50 será todo aquele que entrar desse serviço para exercer algum cargo na tenda da congregação. Agora leia o versículo 4, qual era o serviço deles? Leia comigo, é este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação. O que eles tinham que fazer? Cuidar das coisas santíssimas. Sabe de quem que era essa família que chegou até esse homem Obed-edom? Essa família que era responsável por cuidar das coisas santíssimas. Houveram sacerdotes que não puderam fazer aquilo, que não receberam e não viveram aquele privilégio. Então por isso você vai ver a Arca da Aliança promovendo bênçãos, promovendo 3 meses de abundante bênção na casa de Obed-edom. Lendo somente um versículo de 2 Samuel 6,12, você vai dizer, ele era filisteu, geteu. Não, ele era descendente, ele era levita. E outros estudos mais aprofundados dizem que ele era perito e mestre de música. Sabe quem era esse homem? Era um homem que tinha uma marca, uma unção, uma escolha, uma eleição sobre a vida dele, e que estava lá, em um canto, em uma montanha, e nunca alguém poderia ter imaginado que aquele homem, na casa dele, iria repousar por mais de 1, de 2, se não 3 meses, a Arca da Aliança, o maior símbolo da graça, do favor, e da presença do poder de Deus, em nome de Jesus, aleluia, e que ele receberia a porta de sua casa, o rei Davi em pessoa, para dizer, Obed-edom, salve, o Senhor seja contigo, estou sabendo que a Arca da Aliança trouxe aqui bênção, o seu Davi, o que aconteceu aí tudo, então é isso aí. Aí começou a aparecer os filhos dele, depois na história de Israel, e para cuidar lá da Arca em Jerusalém, e depois do templo. Então escute, meu irmão, a Arca da Aliança estava fazendo alguma volta em algum lugar, mas ela tem um endereço em nome de Jesus na casa de alguém aqui, que tem um chamado, um dom de Deus, que foi eleito pelo Senhor. Você está vivendo a sua vida lá no alto do Valo Velho, lá no alto do paraíso é baixo, né? É o alto, qual o alto? Aqui no alto do centro, é nós. Você está vivendo lá no alto, sua vida, está lá quebrando sua cabeça para pagar suas contas, ocupado com seus 8 filhos, Obed-edom tinha 8 filhos, você está lá ocupado só com seus afazeres, com a dificuldade da vida como ela está aí, mas eu quero hoje te dizer no nome de Jesus, pode se preparar, porque daqui a pouco a Arca da Aliança vai perceber que ali tem uma mulher de Deus, ali tem um homem de Deus, ali tem alguém que está precisando de restaurar o seu sacerdócio, o seu chamado levítico, a sua unção, e o Senhor virá sem demora para te buscar e para te usar, em nome de Jesus, porque Ele prometeu aquele homem grandes dádivas e bênçãos, Ele prometeu a mim e a você dádivas e bênçãos, e Ele vai chegar lá, Ele vai ser levado lá. Alguém pisou na bola no outro caminho, alguém não usou, alguém não se valeu, você se sentiu injustiçado, você largou esse negócio de tudo, as guerras de Israel, oh meu Deus, Obed-edom ficou escondido naquela montanha por causa de todas as guerras e dos filisteus, sabia disso? Todas as nossas provações ficaram lá em cima, coagidos, com medo, impedidos de cuidar das coisas santíssimas, porque para eles estava separado o altar. Coisa santíssima, sabe qual era? Era a Arca da Aliança, aleluia, aleluia, era o candelabro, porque era o símbolo do Espírito de Deus. Você pode ver comigo lá em Números, no capítulo 4, sabe o que aconteceu? O Senhor falou a Moisés, chame os filhos de Levi. Aí ele foi chamar os filhos de Levi e achou 3 filhos, sabe quem eram os 3? Gerson, os gersonitas, que você vai ver na história, Merari, você vai ver os meraritas na história, e quem era o outro? O Coate, que é essa descendência desse homem que eu estou dizendo a você, amém?
E aí Moisés falou: olha, os gersonitas vão cuidar dos encargos pesados, eles vão carregar o tabernáculo. Então aquela família dos gersonitas desmontava o tabernáculo, colocava as toras na cacunda, como fala lá na minha terra, e carregava. Tá bom, e os meraritas, o que eles vão fazer? Esses aí vão cuidar do orçamento do tabernáculo. Tinha sacrifício de manhã e pela tarde, eles tinham que cuidar de toda a organização e arrumação e limpeza e tudo. Tá bom, e o Coate e os filhos descendentes dele? Esses aí vão cuidar das coisas, dos utensílios da tenda da consagração. Amém? É quem tinha que cuidar e colocar a mão no ouro, na prata, no incenso, nas coisas mais puras e mais finas. Quem está entendendo isso? Sabe o que acontece, queridos? Hoje, eu e você podemos entrar nos santos dos santos. Nós estamos ocupados com a nossa vida. Obed-edom esteve ocupado com a vida dele, com seus filhos, com seus afazeres, com as suas dificuldades, cercado pelas lutas dos filisteus, em uma redoma, vivendo em uma redoma. A nossa mente muda, a nossa cabeça tranca, o nosso coração é ingrato. Nós não nos apercebemos da voz e da vontade de Deus, mas o Senhor está chamando Obed-edom, porque a arca não encontrou descanso. A obra de Deus não está encontrando descanso e espaço na casa de muita gente por aí nessa cidade, mas Ele está procurando um coração, uma casa, uma família, um levita, um diácono, um irmão, um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que ela tenha descanso e cumpra o seu papel, que é de levar 3 meses de bênção em nome de Jesus. Esta é a restauração do Senhor, para que passe sobre a tua vida e no teu caminho a marca da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E isso vai ser um grande sinal. Amém. Diga comigo: eu quero viver este sinal. O Senhor vai encontrar descanso na minha casa em nome de Jesus. Só que agora é diferente. Não é uma turba de gente chegando com a arca dizendo: você é a família de levita, se vira aí com a arca porque tem gente morrendo pelo caminho, nós não damos conta não. Agora é diferente. O Senhor Jesus vai bater na porta. Estou na porta e bato. Ele vai bater na porta, e aí você escolhe. Ele vai colocar o azeite na sua botija, na sua lâmpada, e aí você escolhe se você vai vigiar, se você vai guardar ou se você não vai. Agora é assim. Então essa restauração, essa renovação, nós não podemos perder de vista em nome de Jesus. E eu tenho 2 perguntas para te fazer hoje. Onde está o teu coração? Onde estão os teus pensamentos? De que estão cativos os teus sentimentos? E em que você tem gastado e ocupado a tua mente em nome de Jesus? Porque a grande guerra está aí, entre esse espaço e esse espaço. Pensaram que eu ia fazer o sinal da cruz, né? Até que não é má ideia, porque sabe que o sinal da cruz é um escudo, né? Que se faz para você estar protegido. O camarada vai ali no boteco, toma uma dose de 51 e passa ali na frente da igreja e faz o sinal da cruz. Eu falei: é o Satanás mesmo, do espírito de confusão. O nosso problema está na distância da nossa testa e do nosso coração. Deve dar 2 palmos. Resolve esse problema dessa distância de 2 palmos, senão você vai chegar a 7 palmos de parede. Quando todo mundo chegou na casa de Obed-edom, eles sabiam, eles viram a arca. Agora sabe qual que é o nosso grande problema? A gente não vai ver a arca, a gente vai ter que crer que é o Senhor. E se você estiver com seus sentimentos arruinados, e se você estiver com seus pensamentos atabalhoados, é muito possível que você não vai perceber que é Ele, que está chamando, que está falando e que está batendo. Quem está entendendo? Por isso essa é a preparação e a restauração. Isso precisa acontecer na minha casa, na tua casa, na nossa vida, que será o sinal para o rei. Foi o sinal para Davi.
Esse vai ser o grande sinal, essa prosperidade, fartura e abundância desses 3 meses. Esses 3 meses, outubro, novembro e dezembro desse ano, eles ainda estão pintados de dourado, como o Senhor nos mostrou naquela visão. Está marcado pelo amor e pela fé, está marcado pela liberação que estava retida, está marcado por aqueles que te visitarão, por aqueles que te procurarão, por palavras que se cumprirão. Esses 3 meses estão marcados pelo Espírito Santo de Deus, dos pés, da planta do teu pé ao último fio da tua cabeça. É preciso que você compreenda, é preciso que você restaure esses valores, é preciso que você adore, que você pague um preço no jejum e na oração, que você domine a sua língua, que você refreie o seu ímpeto e que você realmente demonstre em nome de Jesus este novo homem, esta nova criatura do teu ser, em nome de Jesus. Esses 3 meses, eles precisam de ser os 3 meses que você já viveu, do maior nível de autoridade, de unção que você teve recentemente e que de repente escapou por entre os teus dedos, em nome de Jesus. Precisam ser, para você estar lá firmado em pé, consagrado, em nome de Jesus. Que bênção tremenda para Obed-Edom, para todos os seus filhos. Eles tornaram homens valentes, cuidadores das coisas santíssimas, eram sacerdotes, eram levitas, eram músicos, eram pessoas que tinham ofício, eram pessoas que corriam para ganhar sua vida e que tinham alegria em correr para glorificar e tributar honras e louvores ao Senhor. Eram pessoas do altar, não eram pessoas que desistiam e que voltavam atrás e ficavam a pé. Eram pessoas incansáveis na obra, e os seus nomes estão escritos no livro de Deus até os dias de hoje. Que obra tremenda o Senhor chamou você, que obra tremenda o Senhor nos chamou. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Eu tenho visto nesses dias, as pessoas estão só voltadas para elas mesmas, para resolver sua vida, para fazer a sua correria. Faça tudo isso, mas saiba, você tem um grande compromisso, um zelo, que você e eu não podemos falhar com ele. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senão você é aquela pessoa: Deus, espera aqui um pouquinho, deixa eu resolver. Espera mais um pouquinho. Não, mas vem, eu quero falar. Espera mais um pouquinho, deixa eu resolver aqui. Deus, espera mais um pouquinho. Aí você está sempre falando para Deus esperar mais um pouquinho. Enquanto a igreja fica falando para Deus esperar mais um pouquinho, ele já levantou outra igreja. Olhe para os séculos, olhe para as décadas que se passaram aí, se você não vai ver isso. Em nome de Jesus. O Senhor quer tocar a tua vida hoje e mudar a tua caminhada, em nome de Jesus, porque esse será o grande sinal que virá do Senhor. Curve a tua cabeça por um instante, feche os teus olhos. Eu quero orar por você, quero te abençoar, em nome de Jesus. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que se move, o Espírito de Deus, que em autoridade se derrama, o Espírito Santo de Deus, que em poder e em autoridade visita aqueles que abrem o seu coração. Se há alguma brecha, se há alguma rotura, se há algum pecado, se há algum escondido, se há algum oculto, em nome de Jesus, abra o teu coração, fale diante do Senhor e consagre a tua vida diante do Senhor. Ele é poderoso, em nome de Jesus, para fazer esta obra diante do altar do Senhor. Concentre-se, feche os teus olhos, fale ao Espírito de Deus, para dizer: Senhor, me cura. Nesse primeiro dia é a primícia. Eu já vim hoje receber, eu já vim hoje me disciplinar, eu já vim hoje consagrar minha vida, eu já vim hoje me entregar aos teus caminhos, eu já vim hoje me centrar. Eu estou muito perdido, eu estou aqui, eu estou lá, eu estou correndo para cima e para baixo, mas eu quero, Senhor, hoje vir aqui para ficar centrado. Deixa eu sentar aqui, Senhor, na tua presença, deixa eu sentar aqui na tua presença, fala ao meu coração, deixa eu sentar aqui na tua presença, e deixa, Senhor, em nome de Jesus, eu ouvir a tua voz. Oh Espírito de Deus,
É o Espírito Santo de Deus nesta noite, quer se mover sobre a tua vida, em todos os teus dias, em nome de Jesus. A Arca da Aliança foi tão longe, demorou 20 anos, mas ela chegou, aleluia, chegou no lugar onde ela iria encontrar repouso e descanso, e no lugar onde ela iria ser um instrumento para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, é o Senhor que vem fazer com que esta grande obra seja confirmada sobre a tua vida, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Move, move, move do teu Espírito, e que esta bênção possa entrar sobre a tua casa, a tua vida. O jugo está sendo despedaçado, obras malignas, mentiras do inferno, retenções demoníacas, pessoas cansadas, lutas intermináveis, caia por terra, seja repreendida em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o favor, o poder e a autoridade do Senhor possa te alcançar agora em meio a louvores.